Quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, tudo começa com a família. Foi um filho que foi entregue para que pagasse a nossa dívida, que sofresse na cruz pelos nossos pecados. Tudo começa com a família. O reino de Deus começa em casa. E se nós avaliarmos e formos ver no livro de Gênesis, você vai perceber que tudo começou com a família. O que o Senhor falou? Que não é bom que o homem esteja só. Ou fazer alguém que lhe auxilie, lhe corresponda. Novamente, lá na criação, havia um projeto no coração de Deus, e esse projeto é a família. E aí a gente continua caminhando com Deus lá no livro de Gênesis, e você vai ver a palavra dizendo: por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18, no versículo 24, fala a respeito da família. Jesus, irmãos, poderia ter vindo a essa terra de uma maneira sobrenatural, sem precisar estar no útero de uma mulher. Jesus poderia simplesmente aparecer na terra porque ele já existia. Mas a Bíblia diz que Jesus escolhe assumir a forma humana no útero de uma mulher chamada Maria. E eu fiquei pensando a respeito de que Maria poderia então ter um filho sem precisar ter José como esposo. Maria poderia ter o que nessa sociedade moderna se chama de produção independente, como a Xuxa propagou na televisão, e foi uma desgraça para aquela geração, porque muitas meninas entenderam que não precisava casar para gerar filhos, e aí então aumentou a quantidade de mulheres que entendiam que era só chegar e arrumar uma forma de engravidar sem precisar constituir família. Mas a gente percebe que o Cristo, quando escolhe vir a essa terra, ele assume a forma humana no útero de Maria, e quando José pensa em abandonar Maria por ter alguma suspeita de alguma coisa, a Bíblia diz que o Senhor se revela para ele em sonhos e fala para ele não abandonar Maria, porque o que nela estava era do Espírito Santo. Jesus assume a forma humana, mas nasce dentro de uma estrutura de família. José e Maria, uma família constituída. E eu fico pensando a respeito dessa família que nessa geração tem que lutar tanto para manter os seus princípios. Acredito que Jesus viveu de maneira simples o que todo filho daquela época deveria viver. Eu vejo um Cristo que, dentro da estrutura familiar com José e Maria, eu vejo um Cristo que não pulou nenhuma etapa, como filho, como criança, como junior, como adolescente. Eu acredito num Jesus que viveu a estrutura familiar, entendendo o que era honrar pai e mãe, porque na condição humana, a Bíblia diz que ele veio para cumprir com toda a lei, e ele cumpriu. Eu acredito que o reino de Deus, irmãos, começa na família. A nossa missão como igreja é de fazer de nossa família uma referência do amor de Deus, independente das dificuldades, pois não existe família perfeita. Existe família que busca amar a Jesus e superar suas lutas para ser uma família que ministra o amor de Deus. Não existe perfeição. Por mais que a gente olhe para alguns modelos de família e diga: oh, aquela família é perfeita. Não existe, porque essa família é feita de pessoas que têm uma natureza pecaminosa e que lutam contra o pecado e que buscam cada dia a viver uma vida de santificação, mas que de vez em quando esbarra em algumas coisas. O primeiro milagre que Jesus fez foi aonde? Na constituição de uma família.
foi em Canaã da Galileia. João capítulo 2 deixa claro a importância que o Senhor traz para a gente a respeito da família. Ele poderia, irmãos, ter realizado o primeiro milagre levantando um paralítico. Jesus poderia ter realizado o primeiro milagre dando vista a um cego. Agora, tudo que você lê na Bíblia, quando você vê Jesus atuando em algum momento, procure investigar por que daquele jeito. A Bíblia, ela é muito interessante. A Bíblia diz que o primeiro milagre que ele faz num casamento, aonde estava havendo a constituição de uma nova família. Eu tive uma experiência muito maravilhosa nesse período de férias. Eu fui convidada para realizar um casamento em Londrina, do Murilo e da Ana, um casal que está frequentando aqui a nossa igreja. E quando eles me procuraram no gabinete, eles falaram assim: pastora, a gente quer que a senhora faça o nosso casamento, e nós queremos assim que a senhora fique livre diante de Deus, porque a nossa intenção é que Jesus seja honrado no nosso casamento. Nós queremos que a nossa família receba o Evangelho, os nossos amigos recebam a palavra de Deus. Fica livre, pastora, para fazer o casamento. E quando eu cheguei lá, eu não conhecia ninguém daquela festa. Eu mal conhecia os noivos, conhecia há muito pouco tempo. Mas foi tão interessante o que eu presenciei, porque quando eles entraram, e foi um casamento feito num lugar de jardim, muito bonito, quando eles entraram, a presença do Espírito Santo começou a invadir aquele lugar. Irmãos, eu nunca tinha visto isso. E nós começamos a cerimônia e falamos desse João capítulo 2, de Jesus realizando o milagre. E de repente, o Senhor começou a visitar os convidados daquele casamento. E quando ele foi fazer os votos, os convidados começaram a chorar e a se envolver numa atmosfera da presença do Espírito Santo. E pessoas começaram a olhar umas para as outras e se sentir totalmente envolvidas pelo amor. E eu fiquei pasma, porque não foi um ou outro, foi uma coisa quase que unânime. A presença de Jesus estava naquele casamento. E quando nós terminamos a cerimônia, era algo que todos comentavam: o que aconteceu? Que casamento é esse? E aí eu fiquei pensando e o Espírito me disse: eles me convidaram e eu vim. Existem muitos casais que quando vão fazer seus casamentos, ficam muito preocupados com a festa, ficam preocupados em dar satisfação à sociedade, de fazer algo que todo mundo se agrade. Mas existem pessoas que quando procuram pastores para realizar sua cerimônia de casamento, eles estão, na verdade, muito mais interessados é que Jesus faça parte daquele casamento. E quando o ser humano tem essa expectativa com Deus, ele faz algo sobrenatural. E eu fiquei apavorada, porque eu fui impactada e tive que me segurar para não chorar também, porque era algo tremendo que Deus estava fazendo ali. Sabe, a família é isso. A família, ela é constituída por pais, irmãos, avós. A palavra diz, irmãos, que os filhos são herança do Senhor, amém? Salmo 127, versículo 3 diz que eis que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos também são como flecha na mão do valente. Assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Salmo 127, versículo 4. Os filhos estão conosco para ministrarmos a vida deles. E depois temos que enviá-los para que eles acertem o alvo e manifestem a glória de Deus. Sabe, a nossa missão é propagar o reino de Deus. É ministrar o amor do Senhor através das nossas famílias. Tudo começa em casa. Diga assim: o reino de Deus começa em casa. É em casa que nós aprendemos sobre o amor incondicional, amém?
Na nossa família, de vez em quando, as pessoas fazem coisas que nos alegram e outra hora fazem coisas que nos decepcionam. Mas como família, o que nós escolhemos? Perdoar, amar incondicionalmente. É na família que você aprende sobre se doar, principalmente as mães. A gente se doa, a gente deixa de ter coisas para que os filhos tenham, não é assim? A gente abre mão de muita coisa para que a família tenha o seu ganho, o seu valor. Sabe, é na família que você escolhe ter uma vida de perdão. É na família que você escolhe todos os dias criar um ambiente onde Jesus possa caminhar com você. Sabe, eu fico pensando que é na família que nós somos confrontados, irmãos. É na família que nós somos tratados. É ali que a gente amadurece. Porque se tem um lugar difícil para que você ministre, é na família. Porque ali é o que você é na essência do ser. Quando tratamos outras pessoas, podemos tratar de uma forma diferenciada, porque queremos que as pessoas tenham uma boa impressão a nosso respeito. Mas quando falamos de família, falamos daquilo que somos e que não dá para esconder. É ou não é verdade? Não existe família perfeita, porém isso não pode ser desculpa para viver uma vida familiar sem compromisso, sem fruto, onde o nome família cristã se torna na verdade apenas um clichê, um chavão. Tem gente que adora dizer família cristã, na prática não tem nada de família cristã. Onde na verdade os princípios nem de longe estão sendo vivenciados. Podem até ser transmitidos de forma religiosa, porém na prática não acontece. A Bíblia diz em Provérbios 22:6, ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for adulto, velho, não se desviará dele. Sabe o que nós somos desafiados nessa noite de missão, irmãos? A fazer da nossa família uma família realmente cristã. Somos desafiados nessa noite a rever nossos valores, a nossa missão de ministrar os princípios do reino de Deus. É importante que estejamos sempre buscando a santificação para as nossas vidas e famílias, pois é nesse processo que somos chamados a cumprir com a missão de anunciar as boas novas. Isso tem a ver com santificação na família. Nesse processo de santificação, eu e você que temos uma família, temos que buscar diariamente identificar, reconhecer, confessar e escolher se posicionar e abandonar aquilo que não está glorificando ao Senhor. É nesse processo de santidade que as famílias são fortalecidas para anunciar as boas novas. Isso tem a ver, irmãos, com o novo nascimento, com santificação na visão bíblica de John Wesley. Isso tem a ver com família cristã. Quando os filhos têm uma experiência real com Deus e vivenciam um processo de santificação, se cumpre Provérbios 27:7. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Em uma entrevista na rádio aqui em Cornélio, eu mencionei o que um amigo psiquiatra que trata de dependência química me disse: o mundo só adota filhos órfãos de pais vivos. Se uma pessoa está vivendo uma vida de comunhão com o Senhor, nesse processo de santificação, ainda que as coisas do mundo pareçam doce, ele não vai se sentir atraído. Porém, se não estiver vivendo uma vida com Deus, qualquer lixo pode se tornar atraente. O nosso papel como família é de levar os princípios do amor de Deus para que os mesmos sejam amadurecidos na hora de fazer suas escolhas. É o aconchego da família que ministra o amor de Deus e fortalece a fé deles. Sabe o que eu quero te dizer? É muito lindo dizer família cristã, mas para se preservar uma família cristã nessa geração, você tem que pagar o preço, meu irmão. Você tem que realmente fazer como o pastor disse, investir.
qualidade de tempo, quantidade de tempo, porque nós vivemos numa geração que diz que ama a Deus, que diz que conhece a Jesus, mas as ações não batem com o discurso, irmãos. Minha vida como família, de devoção a Deus, tem que ser acompanhado de ações, amém? Você entende o que eu estou dizendo? Minha vida como família deve ter devoção e ação. Se eu tenho uma vida de devoção a Deus, vou também ter ações que glorificam a Deus. O meu discurso tem que ser compatível com minhas ações. Nossa missão como família é levar as pessoas a se apaixonarem por Jesus, pelo Evangelho, com o nosso estilo de vida, simples, porém verdadeiro e autêntico. Tudo isso que eu estou dizendo é apenas uma introdução do que eu quero te dizer nessa noite. Como família, temos esse desafio de transmitir à geração futura os valores que aprendemos de Deus e sua palavra, pois vivemos em uma geração que cada dia se torna mais religiosa, porém ao mesmo tempo mais distante do amor a Deus e ao próximo. Hoje, temos um número enorme de pessoas que foram criadas nas igrejas e se desviaram. Outras continuam frequentando a igreja, porém sem nenhum compromisso com Deus, sem nenhum fruto de arrependimento. Essa é a realidade hoje, irmãos. Infelizmente, falamos de famílias que estão perdendo seus filhos para as drogas. Falamos de famílias que estão perdendo seus filhos para as baladas. Falamos de famílias que estão perdendo seus filhos na internet, no uso indevido da internet. Falamos de famílias cristãs que chegam nas suas casas e cada uma vai para uma televisão e não tem diálogo entre si. Não sabe o que o outro está vivendo. Não tem tempo de ouvir o outro, porque todo mundo está cansado. Uma família que nessa geração corre tanto para obter coisas, que esquece dos princípios e dos valores que coisas não conseguem comprar. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Juízes, capítulo 2, do versículo 6 ao 12. Amém? Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué, e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança em Tinat-Herés, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração, que não conhecia o Senhor, e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Sabe, Josué morreu. Toda uma geração que tinha vivido momentos tremendos com Deus, quando Josué estava liderando o povo, também deixou de existir. E uma outra geração se levantou, e essa não conhecia o Senhor, e se tornou uma geração que adorava outros deuses. Nós temos uma responsabilidade com essa geração, amém, irmãos? Nós sabemos que hoje, a modernidade, tudo que nós estamos vivendo, ela tenta de todas as maneiras, pegar os valores que o cristianismo prega, e dizer que isso não é mais importante. E uma das maiores investidas do diabo é afrontar as famílias. Prova disso a gente vê nas novelas da Rede Globo. Estão destruindo todos os valores
que nós, como igreja, pregamos. Pai, mãe, filho, não precisa. Nessa geração moderna não precisa. Produção independente, homem com homem, mulher com mulher. E cada dia que passa, todas as novelas agora tem que ter, porque se não tiver, não está bom, porque quando você declara o que você acredita, você ainda corre risco de ter um processo, de ser chamado da questão da homofobia, aonde nós não podemos nem mesmo expressar o que achamos, porque aí já dizem que é preconceito. E na verdade, a igreja não trabalha com preconceito, a igreja trabalha com transformação de vidas. Mas a igreja também tem uma voz, a igreja prega uma verdade, amém? E ela não pode esconder o que ela acredita. A igreja ama o pecador, mas a igreja não é cúmplice e nem conivente com o pecado. No livro de Juízes a gente vê que houve uma geração que amou a Deus, que viu os milagres, mas logo depois da morte de Josué, se levantou uma outra geração, e essa geração não conhecia o Senhor, e aí começa a decadência. Abre a sua Bíblia lá no Salmo 78, olha que interessante. Nós temos a responsabilidade como família, irmãos, de levar a palavra, os princípios, para a geração que vai vir, para essa geração que já está aí, se levantando. No Salmo 78, do versículo 1 ao versículo 8, ouça o que a palavra de Deus diz. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Isso é o Senhor que está falando. Em parábola abrirei a minha boca, profirei enigma do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatuto para Jacó, em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse. E também os filhos que ainda nasceriam a eles por sua vez, contassem aos seus próprios filhos, então eles porão a confiança em Deus e não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos, e eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Sabe qual é o papel da família cristã? Levar a palavra, o conhecimento de que existe um Deus santo, gente, de que existe um Deus que faz diferença na nossa vida. Nós temos a missão de falar, de testemunhar a respeito de Jesus com a nossa família. Com a nossa família. Abre a sua Bíblia em Deuteronômio. Vamos olhar. Isso é palavra de Deus para nós. Deuteronômio. Abre a sua Bíblia em Deuteronômio 6. O Senhor nos fala em Juízes, o Senhor nos fala no Salmo 78, a respeito de contar à nova geração o que Ele tem feito. Nós temos que anunciar as boas novas, nós temos que falar desse amor de Deus. Deuteronômio 6, a partir do versículo 4, você encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine, diga, ensine, com persistência a seus filhos. Você entendeu como é que você tem que ensinar a palavra para a sua família? Com persistência.
Aí a Bíblia diz assim: converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva no batente das portas de sua casa e em seus portões. Família. Tem gente que não fala das coisas de Deus com a sua família. Deus tem nos falado sobre a importância não apenas de levar nossos filhos à igreja, nem somente ler a Bíblia com eles, mas falar sobre ensinar com persistência. E esse ensino tem a ver com conversar, com colocar Deus no nosso dia a dia. Sabe, irmãos, família cristã é muito mais do que pegar a Bíblia, sentar todo mundo numa sala, cada um lê um versículo, e aí acaba aquele momento, então acabou o seu compromisso. É muito mais do que pegar seu filho e trazer na igreja no domingo. É muito mais do que simplesmente trazê-lo na escola dominical. Às vezes o professor da escola dominical começa a construir os princípios com o seu filho, mas no dia a dia, na sua casa, você joga por terra tudo aquilo que ele está aprendendo. Essa semana eu tive olhando um escritor e pastor chamado John Maxwell, e ele escreveu em um dos seus livros, que fala as 21 leis da liderança, dizendo: ensinamos o que sabemos, mas geramos o que somos. Mas geramos o que somos. Não adianta o discurso, se na essência, na prática, você não age da maneira como o seu filho, como a sua família espera. É muito interessante. Transmitir a fé é muito mais do que recitar partes da Bíblia ou expor um belo sermão. Tem a ver com viver simples, porém verdadeiro, irmãos. Você não precisa enfeitar para a sua família. Você não precisa fingir. Você tem que ser autêntico, mas tem que ser verdadeiro. Porque ensinamos o que sabemos, mas geramos o que somos. Sabe, uma das coisas, às vezes, está lendo sobre andar na verdade. Aí o professor da escola dominical ensina para a criança sobre obediência, sobre não mentir. Aí quando ela chega em casa, toca o telefone: papai é fulano, diz que eu não estou. O que o pai está dizendo para o filho? Aprenda a mentir, aprenda a ser mau caráter, porque é só lá na hora do culto que a gente tem que falar a verdade. Sabe, queridos, em Deuteronômio 6,4, quando fala a respeito de Israel ouvir, está falando sobre o chamar, que é no hebraico ouvir no sentido de obedecer. Nós temos o desafio de aprender a ouvir Deus para as nossas vidas e para a vida das nossas famílias. Viver uma vida de obediência, uma vida que diariamente se coloca para aprender com Deus sobre honra, respeito, amor, devoção, perdão, porque tudo isso tem a ver com santificação na família. Aquilo que vivemos, que somos, é o que vamos passar para os nossos filhos, amigos, vizinhos, colegas de trabalho. É aquilo que nós somos, é o dia a dia. E cada dia que passa, nós somos atropelados pela modernidade, aonde a gente corre tanto que não tem tempo de conversar com a família a respeito de Deus. Alguns falam de qualidade de tempo, porém qualidade também tem que ter quantidade de tempo. Para ensinar alguém, você tem que ter tempo. Você tem que ter tempo. Não adianta dizer assim: o que importa é a qualidade, irmã. Qualidade, no que diz respeito à família, tem que ter quantidade. Você tem que aprender a parar para ficar perto de quem você ama e ouvir e falar das coisas de Deus.
Não é só no momento do culto, não é só no momento do discipulado, não é só no momento do King's Kids, não é só no momento da escola dominical, é no dia a dia, é falar a respeito de Deus, da grandeza de Deus, é quando você está preparando a sua filha, o seu filho para a escola e dizer: olha como Deus é bom, como o Senhor é bom, Ele tem estado conosco, filha, Ele tem andado conosco, o Senhor tem cuidado da nossa família, o Senhor tem abençoado o papai, o Senhor tem abençoado a mamãe. Não esqueça, você pertence a um Deus vivo e poderoso. Aleluia, aplauda o Senhor mesmo. Essa declaração é que nós temos que fazer para os nossos filhos, para a nossa família. Não é simplesmente ensinar para a criança um versículo bíblico. É importante que haja palavra nos lábios, mas a palavra tem que estar aonde? No coração. E eu tive a oportunidade de olhar um texto de uma jornalista na revista Época. Eu quero ler para você. O artigo é sobre a crença do direito à felicidade, que vem despreparando a atual geração de adultos. Olha o que diz esse artigo, irmãos. Ao conviver com os bem mais jovens, com aqueles que se tornaram adultos há pouco e com aqueles que estão tateando para virar gente grande, percebo que estamos diante da geração mais preparada e ao mesmo tempo da mais despreparada. Geração preparada do ponto de vista das habilidades, despreparada porque não sabe lidar com frustrações. Geração preparada porque é capaz de usar as ferramentas da tecnologia, despreparada porque despreza o esforço. Uma geração que é preparada porque conhece o mundo em viagens protegidas, despreparada porque desconhece a fragilidade da matéria da vida. E por tudo isso sofre muito, porque foi ensinada a acreditar que nasceu com o patrimônio da felicidade, e não foi ensinada a criar a partir da dor. Há uma geração da classe média que estudou em bons colégios, é fluente em outras línguas, viajou para o exterior e teve acesso à cultura e à tecnologia. Uma geração que teve muito mais do que seus pais, ao mesmo tempo cresceu com a ilusão de que a vida é fácil, ou que já nasceram prontos, bastaria apenas que o mundo reconhecesse a sua genialidade. Tenho me deparado com jovens que esperam ter no mercado de trabalho uma continuação de suas casas, aonde o chefe seria um pai ou uma mãe complacente que tudo concede. Foram ensinados a pensar que merecem, seja lá o que for que queiram. E quando isso não acontece, porque obviamente não acontece, sentem-se traídos, revoltam-se com a injustiça e boa parte se emburra e desiste. Como esses estreantes na vida adulta foram crianças e adolescentes que ganharam tudo sem ter de lutar por quase nada de relevante. Desconhecem que a vida é construção e para conquistar um espaço no mundo é preciso ralar muito, com ética, honestidade e não com cotovelada, grito, badernas. Como seus pais não conseguiram dizer, é um mundo que anuncia a eles uma nova visão, não muito animadora. Viver é para os insistentes, porque boa parte dessa nova geração é assim. Penso que este é um questionamento importante para quem está educando uma criança ou um adolescente hoje. Nossa época tem sido marcada pela ilusão de que a felicidade é uma espécie de direito e tem testemunhado a angústia de muitos pais que, para garantir que seus filhos sejam felizes, entre aspas, pais que fazem malabarismo para dar tudo aos filhos e protegê-los de todos os perrengues da vida, sem esperar nenhuma responsabilização nem reciprocidade. É como se os filhos nascessem e imediatamente os pais já se tornassem devedores. Para estes, frustrar os filhos é sinônimo de fracasso pessoal. Mas é possível uma vida sem frustração? Não é importante que os filhos compreendam como parte do processo educativo duas premissas básicas do viver, a frustração e o esforço? Ou a falta e a busca?
duas faces de um mesmo movimento? Existe alguém que viva sem se confrontar dia após dia com os limites, tanto na sua condição humana, como nas suas capacidades individuais? Nossa classe média parece desprezar o esforço, prefere a genialidade. O valor está no dom, naquilo que já nasce pronto. Dizer que fulano é esforçado é quase uma ofensa. Ter de dar duro para conquistar algo parece já vir assinalado com carimbo de perdedor. Bacana é o cara que não estudou, passou a noite na balada e foi aprovado no vestibular de medicina. Esse atesta a excelência dos genes de seus pais. Esforçar-se é, no máximo, coisa para os filhos da classe C, que ainda precisam assegurar seu lugar no país. Pais e filhos têm pagado caro pela crença de que a felicidade é um direito e a frustração um fracasso. Talvez aí esteja uma pista para compreender a geração do eu mereço. Vocês estão entendendo? Isso é um artigo de revista, mas que retrata bem a nossa sociedade. Uma juventude que não quer ter compromisso. Uma juventude que faz tudo para poder não ter que estudar e querer conquistar sem ralar. Sabe, irmãos, eu louvo a Deus, porque eu tenho ensinado a Radassa que nem tudo que ela quer tem que ser na hora que ela quer. Tem coisas que o filho tem que esperar o tempo certo de ter. E muitos pais pecam, porque acham que tem que dar tudo fácil para os filhos, porque ele diz, ai, como eu não tive, eu quero dar para os meus filhos. Sabe o que acontece? O seu filho fica despreparado para encarar a vida lá fora. Existem coisas que os pais têm que dar, existem outras que ele tem que ensinar o filho a conquistar. Não é elogio uma pessoa passar a noite se drogando na balada e passar para a medicina e você dizer, nossa, esse aí é inteligente. É inteligente no acadêmico, mas é burro na essência e lá na frente não vai dar um bom médico. Sabe o que nós temos como família cristã que fazer? Resgatar os valores bíblicos para a criação dos nossos, para as nossas famílias, aonde a honestidade, o esforço, faz parte dos princípios do reino de Deus. Basta andar por este mundo para a gente testemunhar como tem jovens despreparados. São muito rápidos com o dedinho aqui, ó, no telefone. São muito rápidos para pegar um aparelho novo e saber desvendar todas as formas de usar. Mas não estão sabendo entregar a sua vida na mão do Criador para que as suas escolhas sejam escolhas bem-sucedidas. Quando nós fazemos aquele curso do GFI, Criando Filhos à Maneira de Deus, nós entendemos por que o curso trata mais os pais do que os filhos. Porque, na verdade, irmãos, nós somos uma família cristã. Nós somos aqueles que dizemos que a felicidade não é direito, a felicidade é fruto de uma vida com Deus. A felicidade para nós cristãos, família cristã, não é por coisas que se adquire. Não é pelo carro, pela casa, pela fama. A felicidade é fruto de um relacionamento diário com Deus, que gera contentamento, realização pessoal. Isso é lindo. Não depende da classe A, B, C, não depende. Abre a sua Bíblia lá em 2 Timóteo. E eu já estou terminando. 2 Timóteo. Quinta-feira eu vou continuar ministrando. 2 Timóteo fala de pessoas que influenciaram de maneira positiva a sua família. 2 Timóteo 3, 14 e 15 diz assim, Paulo falando para Timóteo: quanto a você, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio
para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo 1,5, você vai descobrir quem são essas pessoas que ministraram a vida de Timóteo e que gerou nele essa convicção. E foi o que a Esther trouxe para a gente hoje na escola dominical. Olha onde Timóteo aprendeu a ter convicção da sua fé. Paulo destaca a importância que Timóteo teve com sua avó Lóide e sua mãe Eunice. Olha o que diz 2 Timóteo 1,5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Sabe, queridos, Lóide e Eunice entenderam o que é família cristã. Porque Timóteo cresceu com convicção de quem era Deus e do compromisso que ele teria que ter com o Senhor e com sua palavra. A comunhão, a qualidade, a quantidade de tempo é muito importante no processo da aprendizagem, em família. Deuteronômio 6:7. Vemos a importância de conversar sobre a palavra quando estiver em casa, fazendo as coisas e falando da palavra, vivendo a palavra, aplicando a palavra, conversando com seus filhos a respeito de Deus e sua palavra. Existem pessoas, irmãos, que acabam de sair do culto e já começam a falar mal, já começam a fazer fofoca, já começam a reclamar da vida, e o filho está no banco de trás do carro. Vocês estão entendendo? Fala que nós estamos vivendo numa geração onde não precisa ter uma família cristã perfeita, mas essa família cristã precisa ter coerência. Deveríamos pensar sobre essas palavras quando falamos de coerência. Quando nós falamos de coerência, irmãos, eu estou dizendo o seguinte: você diz uma coisa, então vive aquilo que você está dizendo, por amor aos seus filhos, por amor à sua família, por amor aos seus colegas de trabalho. Não pregue um discurso que você não pratica, por favor. Porque o evangelho é pregado com a sua vida. Não é se você tem muito ou se você tem pouco, é se você é coerente, é se você é verdadeiro, é se você é simples, é se você é humilde. Não ostente uma vida que você não está praticando. Seja como aquele publicano, bata no peito e diga: sou pecador, mas eu quero melhorar, eu quero ser um melhor pai, eu quero ser um bom filho, eu quero ser uma boa mãe, eu estou aprendendo. Isso é família cristã, gente. Quando termina um momento de culto igual a esse, você entra no carro e começa a xingar, começa a falar, começa a reclamar. Você está ensinando a sua família, os seus filhos, que Deus não é santo. E que tudo é uma grande encenação na hora que eu estou dentro do culto. Diz uma historinha de que ele levou o pastor para jantar na casa dele. E aí quando o pastor sentou na mesa, disse que o garotinho ia por trás da cabeça do pastor, ficava assim. Aí olhava de novo e ficava assim, atrás da cabeça do pastor. Aí disse que o pai falou: ô menino, o que você está fazendo aí atrás, olhando a cabeça do pastor? Ué pai, o senhor diz que ele tem duas caras. Estou procurando a outra. Olha que loucura. Porque criança, ela é o quê? Verdadeira. Se o pai falou escondido, a criança estava lá. Ué, mas cadê a outra cara? Porque o pai disse que o pastor tem duas caras. Essa é uma geração que precisa ver coerência nas nossas vidas, na forma que servimos a Deus. Não precisa ser perfeito, mas ser verdadeiro. Ser alguém que está tentando viver o que é certo, que quando erra não tem dificuldade de dizer: eu errei. Tem pai e mãe que pega os filhos e fala assim: para de brigar, pede perdão para sua irmã. Aí vai lá, pede perdão, agora ora. Aí a criança ora assim: Deus, me ajuda a perdoar a minha irmã, mas faz meu pai e minha mãe também parar de brigar e faz eles se perdoarem também. O discurso é um, a prática é outra. E a família precisa ter coerência.
aquilo que eu digo tem que ser, no mínimo, tentar praticar no dia a dia. Filhos ouvem belos discursos, porém na prática, alguns pais deixam a desejar. Cuidado quando você estiver falando no celular, meu irmão. Cuidado quando você sair desse lugar de celebração. Continue vivendo santidade. Lembre-se que o seu filho não vai ser influenciado pelo que você sabe, mas é pelo que você pratica. E a Bíblia fala algo muito lindo. A boca fala do que o coração está cheio. A questão não é ter a Bíblia decorada, não é transmitir princípios teóricos para a sua família ou para as pessoas que te cercam. O importante não é que meus filhos e amigos saibam apenas quem foi Davi, quem foi Abraão, quem foi Isaac. O importante é reproduzir na vida prática os princípios que moveram esses homens na Bíblia. É buscar viver uma vida prática dos princípios que Jesus nos ensinou. Errando, acertando, porém prosseguindo, buscando viver uma vida íntegra. Só que você não precisa se sentir culpado pelas escolhas que os seus filhos farão. Se você vive uma vida cristã, o seu filho cresce, faz escolhas. E as escolhas têm consequência. Por isso eu digo assim, faz tudo o que você tem que fazer agora, para não olhar para trás e se sentir culpado. Porque a Bíblia diz que se você ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar, ainda que ele passe pela crise da adolescência, ainda que ele tenha alguns erros, não se preocupe. A palavra semeada nunca volta vazia. Quero concluir nessa noite te dizendo que certa vez eu vi um pastor se perguntando o que ele poderia dar de presente para sua filha de 15 anos. E ele perguntou para Deus, Deus, eu gostaria de dar um presente para minha filha, 15 anos, marca a vida de uma menina, o que eu poderia dar de presente? E no momento de oração, ele disse que veio muito forte ao coração dele, Deus dizendo para ele o seguinte, se você tivesse todo o poder, todo o dinheiro, o que você gostaria de oferecer para sua filha nesse dia? E ele parou, pensou, orou, e só veio uma coisa na mente dele, Deus, eu gostaria que a minha filha tivesse um coração apaixonado por Jesus. Eu gostaria que a minha filha tivesse uma experiência real, genuína, com o Senhor. Porque eu sei que se a minha filha se apaixonar pelo Senhor, pelo reino, tiver uma conversão genuína, todas as escolhas dela vão alegrar o teu coração. E eu sei que ela vai ser bem-sucedida. E ele disse que após pensar assim e falar assim com Deus em oração, veio muito forte ao coração dele Deus dizendo, só tem um jeito de você dar esse presente para sua filha. Viva você essa paixão comigo. Porque se a sua filha vê você apaixonado por Jesus, porque se seus filhos vê você apaixonado por Jesus, eles vão se apaixonar. É interessante, né, Maísa? A Júlia reproduz o quê? Aquilo que nós somos. Tudo que nós gostamos, elas passam a gostar. Tudo que nós somos, irmãos, como família, nós geramos na vida do outro. Deuteronômio diz para mim e para você nessa noite. Pegue essa palavra, coloque sobre o teu coração, meu irmão, como família. Fale da palavra com a sua família. Salmo 119, 11 diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Abre a sua Bíblia aí em Deuteronômio. Essa foi a palavra que Deus me deu, a família e a missão. Eu oro para que nessa noite nós possamos ter uma vida de coerência, irmãos. Uma família cristã que tenha equilíbrio entre o que fala e o que pratica. A minha oração nessa noite é que nós possamos cumprir com a missão de levar as boas novas com a nossa família. Deuteronômio 6. Eu quero que você vá para casa pensando nessa palavra. Versículo 4. Abre a sua Bíblia, porque isso é o que Deus está falando para você e para mim nessa noite. Ouça, ó Israel, coloque o seu nome. Ouça, ó família,
O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado com eles em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva no batente das portas de sua casa e em seus portões. Querido, seja coerente como família cristã. Você que é casado, seja coerente com seu esposo, com a sua esposa. Não cobre do outro aquilo que você não é capaz. Não cobre nada. Ame, doe-se ao outro. Aprenda a conversar sobre Deus. Fale de coisas boas, porque grande é o nosso Deus. Tem pai e mãe que só sabe cobrar dos filhos. Cadê a tarefa? Você já fez isso, você já fez aquilo. Sai daí, está atrapalhando, vai para o seu quarto. Esses filhos são como flechas que o Senhor quer usar para acertar essa geração. Esses filhos são chamados para serem homens e mulheres adoradores íntegros. Eu quero que a palavra esteja na minha família, não como um versículo pregado na geladeira, não somente no culto doméstico, mas no dia a dia, para cada situação. Fale de Deus, fale da palavra, fale do Senhor. Talvez eu tenha até aqueles momentos de ler a Bíblia com meus filhos, com a minha esposa, mas eu quero nessa noite fazer uma aliança. Pai, nós colocamos diante do Senhor nossa casa, nossa família. Senhor, que os teus princípios, que a tua palavra, o teu amor, a tua revelação esteja dentro das nossas casas, Senhor. Senhor, revela-nos cada dia, Senhor, que o Senhor está conosco quando trabalhamos, quando estamos no carro, quando estamos na casa. Senhor, que a gente possa ministrar a nossa família, Senhor, no dia a dia, Senhor, no cotidiano, no momento informal, quando estamos brincando, quando estamos vendo televisão, quando estamos almoçando, que ali, Pai, nós possamos perceber que o Senhor está conosco. Ensina-nos a cada dia, Senhor, andarmos contigo, Senhor, em novidade de vida nas nossas famílias. Perdoa, Senhor, perdoa as nossas limitações, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa religiosidade às vezes com a família, Senhor. Senhor, que cada dia Tu possa nos revelar o Teu reino, os Teus valores, a Tua graça, a Tua presença sobre nós.